Pessoal, no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês a montagem de uma configuração de computador até R$ 2.000 para você que quer um computador gamer aí ou para você utilizar para trabalho e outras coisas gastando este orçamento. E é um vídeo bem legal porque eu já vou passar a lista de peças para vocês, principalmente para quem não manja muito de computador, tem um conhecimento básico aí e só quer comprar as peças já dentro do melhor custo-benefício. Esse vídeo vai ajudar justamente esse tipo de pessoa, porque normalmente fica mais fácil de ter essas referências e indicações para poder assim fazer uma boa escolha e principalmente fugir daqueles PCs de Mercado Livre, de Casas Bahia, que o cara fala que é gamer e no fim vem com um Celeron, né? Então por isso que essa é a minha ideia com esse vídeo aqui, ajudar principalmente essas pessoas. Quem manja bastante aí já não vai extrair muita coisa desse vídeo aqui, mas a dica é justamente voltada para essa galera aí que só quer uma configuração legal por um custo-benefício e essa indicação de peças, tá? E o melhor de tudo, já montado para você poder só jogar aí quando ele chegar na sua casa. Pluga ali os cabos, liga o PC e vai curtir os games e as coisas do computador. Então, vamos lá, galera. Então, enquanto tá nesse ângulo aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu tô aqui na loja da Terabyte, eu trouxe uma lista também com a loja da Pichau, que atualmente são as duas principais do Brasil aí para você que quer comprar e montar essas configurações. E não é vídeo patrocinado não, tá, pessoal? Eu já comprei aqui nessas duas lojas, são as que eu mais indico para quem quer comprar, porque realmente são as duas opções principais aí no Brasil, tá? Então por isso que é bem interessante, e eu já indico assim, porque você não vai encontrar muita coisa melhor em lojas aleatórias, tipo Americanas, Casas Bahia, essas aí você não vai encontrar muita coisa melhor não, e em questão de preço geralmente vai ser mais caro. Então essas duas são as mais custo-benefício nesse quesito aí para quem quer comprar as peças já no Brasil e ter total tranquilidade. Então, se caso você entrar na loja, o que você pode fazer? Você pode ver a lista de computadores deles, né? Mas eu tô aqui mais para escolher esse monte, o seu PC, que aqui a gente vai pegar essa configuração, tá bom? Então aqui você pode escolher várias configurações, no caso, a mais custo-benefício normalmente está sendo o Ryzen aqui, a geração 5000, inclusive é o que está aqui, ó. Aqui, ó, a plataforma Ryzen 5000 é a primeira mais vendida, tá? Então vamos lá, clica aqui em configure. E agora é o seguinte, ele já tem algumas peças aqui que eu selecionei, então vamos lá, ó. O processador que eu escolhi é o Ryzen 5 4600G. Ele é um excelente processador, cara, porque ele tem uma boa performance para games. E esse Gzinho que ele tem aqui é porque ele tem uma placa de vídeo integrada. Então isso que é legal, por ele ter essa plaquinha integrada, você já vai conseguir curtir muitos games. E atualmente a linha G da AMD vem sendo a melhor aí para quem quer comprar configurações abaixo dos 2.000 e vai começar sem placa de vídeo, tá? Também tem como você investir um pouco mais e já pegar aqui esse 5600 GT, mas aí já vai ficar acima do nosso orçamento, tá? Então vamos selecionar ele aqui, tá? A placa-mãe é a mesma coisa e é o seguinte, cara, aqui tem alguns poréns, tá? Por quê? Se você quer montar uma configuração e só botar uma placa de vídeo depois e ir curtir, aí não tem problema você pegar uma série B, por exemplo, tá? Então, por exemplo, você pode pegar aqui uma A520, que já é uma plaquinha, é uma placa-mãe interessante já, você não vai ter muita margem para upgrade com ela, mas é aquela questão, se você só quer ir botar uma placa de vídeo depois e usar por vários anos, essa daqui vai ser o melhor custo-benefício. Agora, se você ainda planeja fazer um upgrade, de repente colocar aí um 5700X, por exemplo, aí você já vai ter que investir um pouquinho mais e pegar uma B550, né? Por exemplo, tem essa daqui da Biostar, que eu não confio muito, cara, Biostar, nessas placas muito básicas, elas não são muito boas, tá? Tem a A520 que é melhor que B450, inclusive, tá? Ou B550. Então, cara, pelo menos dá uma olhada numa MSI ou alguma Gigabyte, por exemplo, que vai ser melhor. Mas como a intenção aqui é fazer no custo-benefício, vamos pegar essa A520, pressupondo que você não vai botar um processador mais potente aí, muito mais potente que esse, tá? Lembrando que você consegue colocar aí um 5600G sem problema nenhum. Você não vai conseguir colocar um Série X, por exemplo, que normalmente tem o TDP maior, né? O 5700X alguns até vai a 320, porque ele tem 65 watts de TDP, que é a mesma coisa desses modelinhos menores, tá? O TDP conta muito. Então você pode colocar geralmente processadores com o mesmo TDP, que ele não vai consumir a mais assim, não vai exigir muita coisa, tá? O cooler eu vou deixar no padrão, o Rate Stealth, que é o padrãozinho da AMD, ele já vai entregar um bom nível de airflow no processador, não vai manter o processador extremamente frio, mas ele vai ficar aí na faixa dos 60 a 70 graus, que é plenamente comum, tá? Claro que se você quiser subir o orçamento pegando um cooler melhor, aí é interessante também.
Na memória RAM eu selecionei aqui 8 GB de 3000 MHz da GPU Potenza, porém eu coloquei aqui 2 pentes porque você já vai ativar o Dual Channel e assim extrair o limite do seu processador e você já vai ficar com 16 GB, que hoje em dia é o ideal para você jogar, tá bom? Agora vamos na placa de vídeo, pessoal, que aqui para baixo eu não selecionei mais nada. Placa de vídeo até dá para você colocar, mas normalmente vai subir muito o orçamento. E eu não indico essas plaquinhas aqui, tá? A maioria são tudo para dar vídeo. Essa GT 1030, ela é pior do que o gráfico integrado, então não é legal você comprar e já colocar uma plaquinha dessas, tá? Nem RX 550, não põe, tá? Mesmo que ficar dentro desse orçamento. Junta mais futuramente e põe aí uma plaquinha de vídeo top, pelo menos aí até 1650, não sei se vale muito a pena não, tá? Mas depois você parte por uma plaquinha mais legal, tipo no mínimo aí uma 3050, porque essas outras mais baratinhas elas não vão ser superior aí ao gráfico integrado e se tiver alguma que for, é uma mixaria de performance a mais. Então eu indico você curtir aí no mínimo uma 3050, entendeu? E eu falo curtir mesmo porque é o mínimo que você vai curtir de configuração aí mais pra frente, tá? Então junta mais com o tempo e aí compra uma plaquinha de vídeo. Já no SSD, pessoal, aqui é muito interessante mencionar o seguinte, cara, 120 hoje é ruim, tá, pessoal? Não recomendo porque, a não ser que você for comprar um SSD e um HD, mas a princípio, cara, já compra um SSD e compra com uma quantidade boa. Então aqui nessa configuração, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar aqui pelo menos um de 480 GB, porque assim você consegue ter o mínimo de tranquilidade e já conseguir por vários games, tá? Vamos colocar aqui esse baratinho, por exemplo, o Kingston A400, que ele é bom, ele é bem confiável até hoje. Tem um bom relato aí de especificações e ele não surpreende não, ele é só um de entrada mesmo que já vale a pena, 480 GB. Você vai ter aí mais de 400 para você baixar aí vários jogos e assim tá realmente aproveitando. E o nosso orçamento tá em 1414 aqui, tá? Novamente, galera, HD opcional, hoje em dia já é bem mais barato, então você pode fazer esse combo também. Mas eu já coloquei 480 GB porque assim, eventualmente, no futuro, você põe um SSD de maior quantidade. Por exemplo, um SSD de 1 TB compensa bastante, porque hoje em dia HD já é muito lento, cara. Muitos games você vai até ter gargalos em questão de loading, de texturas e mapas por causa de HD. Então, se você puder evitar, melhor, tá? Mas se você precisa de bastante armazenamento, você vai gravar vídeo, essas coisas, aí até que faz bastante sentido. E eu falo isso porque até hoje eu uso HD e pra mim não tem problema nenhum, cara. Eu armazeno backups, vídeos aí, coisas que não exigem muita velocidade, então é plenamente utilizável. Só que, se você puder pegar SSD, é melhor, cara. E a fonte, pessoal, ele é um dos componentes mais importantes. Na verdade, ele é o mais importante do computador, porque se você pegar uma ruim e ela der pau, praticamente você pode mandar a sua configuração inteira embora por causa de uma fonte, tá? Então eu não gosto de economizar na fonte, eu recomendo para você também, não economize em fonte. Por exemplo, tem algumas baratas aqui de 500 watts, mas cara, vai numa mais confiável aí, de marcas boas, né? Essas daqui eu não tô dizendo que são ruins, mas eu falo assim, marcas que normalmente mais confiáveis. Por exemplo, a Aerocool já é uma marca que consegue ter uma confiança melhor. Redragon tem algumas que sim, tem que ver a questão dos testes também, tá, pessoal? E tem várias outras, mas eu vou selecionar aqui uma legal para vocês. E a fonte que eu selecionei então aqui, pessoal, é uma XPG Pylon 650 watts, vai te dar uma margem boa para upgrade, você vai colocar aí uma RX 7600 ou uma 4060, até uma 4060 Ti, 4070 se você quiser da parte da AMD, ou uma 7600 XT, por exemplo, você vai conseguir colocar aqui com essa fonte. É uma XPG Pylon, é uma ótima fonte, inclusive é a que está equipando o meu computador aqui com total tranquilidade, cara, nem faz força essa placa, essa fonte aqui. Então, cara, é uma boa configuração, tá? É uma boa fonte para você ter total tranquilidade, tá, pessoal? Já sobe bastante o custo, ela é 350, mas vai por mim, vai ser os 350 mais bem investidos do seu setup, tá bom? Agora, pessoal, no gabinete é muito subjetivo, você pode comprar o mais barato, ou o mais bonito, ou o mais caro, enfim, cara, você pode colocar aqui, mas é interessante você comprar um gabinete com bom airflow. Eu, por exemplo, já tive esse Cylon aqui, se bem que ele é a versão mini, então ele tem que ter um bom airflow. Esse daqui, esse Ninja, se for aqueles mesh na frente, ele vai ter um bom airflow, e tem alguns outros aqui. E agora é muito subjetivo, mas eu vou colocar esse branquinho aqui só pela questão da relação do preço, tá? Não sei se essa frente aqui é mesh, mas é bom esses gabinetes que tem um bom airflow para você poder ter aí esse fluxo de ar melhor e eventualmente diminuindo a temperatura das suas peças, tá? Senão você vai ter que compensar num cooler melhor ou num ambiente mais refrigerado,
e aí já é outra história, né, pessoal? Então aqui tá essa configuração. Por fim, galera, tem essa opção aqui, montar em casa, que aí se você quiser arriscar e fazer montagem na sua casa, você pode selecionar. Se não, você pode colocar aqui, ó, montagem HD Brasil. Bom, é a montagem aqui que eles fazem e aí já envia, cara. E hoje em dia ficou bem legal, porque antigamente subia muitos preços, agora não. Sobe só R$70. Então, se você já quer ter o seu PCzinho montado, você adiciona isso aqui. Chega em casa completo, você pluga ali os cabos e vai ser feliz, vai curtir. Então, essa é a configuração para vocês aqui, mostrando novamente. Então, recapitulando, 4600G, placa A520, cooler box padrão aí da AMD, 16 GB de memória RAM 3000 MHz, SSD de 480 GB, fonte de 650 watts e um gabinetezinho aí mid tower padrão, sem muita coisa aqui, sem muito frufruzeira aí, só o essencial mesmo para você poder jogar, tá bom? Então essa é a build montada aqui que eu trouxe aqui para vocês. Já uma configuração pronta, cara, se você quiser copiar ela aqui ou deixar o mais similar possível, eu garanto que você não vai se arrepender. É uma boa configuração para você jogar e eventualmente ter margens para upgrade tanto em placa de vídeo como também em processador, embora que nem eu falei para vocês, você não vai conseguir colocar um 5700 ou algo assim, por exemplo. Você ainda vai continuar nos Ryzen 5, tá bom, pessoal? Você não vai conseguir colocar um Ryzen 7, muito menos um Ryzen 9, mas você consegue aí botar pelo menos um processadorzinho um pouco melhor, tá bom? Então é essa configuração que eu trouxe para vocês. Comente aí se você comprou ela, o que você achou. E no geral é isso mesmo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.